Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que nós estamos aqui, mais uma vez, para apresentar o comentário de mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2016. É a lição 2, do dia 10 de abril de 2016, que traz o título A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. E o nosso texto áureo nos diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. E a nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 20, Romanos 2, verso 1, Romanos 2, verso 17 e 21. E o nosso objetivo geral é mostrar que o pecado manchou toda a raça humana. Por isso todos necessitam de salvação. Sabemos que Adão e Eva pecaram, e ao desobedecer a Deus, o pecado deles afetou toda a humanidade. Por isso, as Escrituras afirmam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O castigo para o pecado é a morte. Porém, Deus, na sua infinita graça e amor e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer por nossos pecados, morrer em nosso lugar. O Filho de Deus morreu pelos judeus, pelos gentios, pois ambos necessitam de salvação. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem, libertando-o do pecado. A salvação não pode ser alcançada pelo cumprimento da lei ou por qualquer tipo de esforço ou sacrifícios humanos. Somos libertos do poder do pecado única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Então nós temos aqui na lição de hoje a oportunidade de compreender que o pecado em sua universalidade atingiu os gentios e os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18. Paulo mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina entregue a Moisés no Sinai, estão sob o domínio do pecado. Veremos nessa lição que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo é suficiente para salvar tanto judeus quanto os gentios. Então vamos falar primeiramente da necessidade da salvação dos gentios, a questão da rejeição. Ao dar início à sua argumentação em Romanos capítulo 1, o apóstolo tem em mente a triste situação na qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância na qual eles viviam. O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta os seus tentáculos e ganha força. Essa atitude de rebelião contra Deus culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador. O homem com suas paixões e concupiscências, e não Deus, se torna o centro da existência. Como diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos capítulo 1, verso 23. A ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Diz a palavra do Senhor, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Parece um paradoxo que um texto que é conhecido como o Evangelho da Graça comece falando sobre a ira. De fato, muitos comentaristas bíblicos ficam chocados com o tom forte com que Paulo introduz essa seção. Fica evidente que a expressão ira de Deus, tradução do grego orge, carrega um peso de significado muito forte. Esse termo ocorre 36 vezes no Novo Testamento grego. É o mesmo vocábulo usado por João Batista para dizer que os fariseus
e saduceus não escapariam da ira vindoura. Em Mateus capítulo 3, verso 7. É usado também para se referir à ira do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 6, verso 16. Na verdade, muitos intérpretes que foram influenciados pela teologia liberal do século XIX, de cunho fortemente humanista, não conseguiam harmonizar a imagem de um Deus amoroso com a de um Deus irado. Então, continuamos falando sobre a necessidade da salvação dos gentios, a questão da revelação. A questão da revelação. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Esta é a argumentação de Paulo aos Romanos. Deus sempre se revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Essa revelação natural também, denominada na teologia bíblica de revelação geral, é uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do Criador. Embora o homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural geral. Conhecimento que só se torna possível através da revelação especial de Deus, Jesus Cristo. Todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. Então, todos serão julgados porque os homens voluntariamente encobrem a verdade para praticar a injustiça. Essa revelação natural que todos têm de Deus, isto é, a verdade encoberta, será, portanto, a base da justiça na condenação de todos os que não alcançaram a graça de ouvir a palavra de Deus, revelação especial. Eles não têm desculpa. Todavia, Deus não é injusto. Nunca condenará um homem por este não ter crido numa mensagem que não teve a oportunidade de ouvir. A justiça divina será mantida. Então, nesse julgamento final, a justiça de Deus prevalece, ela é mantida e todos serão julgados de acordo com esses parâmetros colocados por Deus, a criação e a consciência do ser humano. A questão da punição. Os versículos 22 até o 32 do capítulo 1 de Romanos revelam as consequências do pecado na vida dos homens. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não o fizeram. E agora colhem os maus frutos dessa desobediência. A expressão Deus os entregou não tem o sentido de causalidade, o que demonstra que Deus não é o responsável por essa obstinação humana. Ele apenas permitiu que os homens, como consequência de suas próprias escolhas, andem nos seus próprios caminhos, todavia precisam saber que serão responsabilizados por isso. E de fato foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Depois os levou ao desvio da sexualidade. E por último fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais. Isto é fato, hoje nós vemos como está a degradação moral da sociedade. Paulo retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Primeiro, as pessoas rejeitaram a Deus e em seguida elaboraram o seu conceito de como ele deveria ser. Depois cedem a toda espécie de iniquidades, ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, engano, malícia. Finalmente chegam a odiar a Deus e a encorajar os outros a fazerem o mesmo. Mas ele não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Quando as pessoas o rejeitam, Deus permite que elas vivam como desejam. Elas andam pelos seus próprios caminhos. Permite que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar somente em Cristo para libertá-los da destruição.
Os judeus em relação aos gentios. É o nosso segundo assunto da lição, a necessidade da salvação dos judeus. Paulo valeu-se do método de diatribe na carta aos Romanos, como nós citamos na primeira lição, pois esse tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Os gentios, de fato, encontravam-se numa situação deplorável. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Eles condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Por isso eram carentes da graça de Deus e da misericórdia da mesma forma. Paulo havia demonstrado que os gentios estavam debaixo das densas nuvens do pecado. Antes que algum judeu legalista pudesse se gloriar de sua posição privilegiada em relação aos gentios, o apóstolo se apressa em dizer que eles não possuíam vantagem nenhuma. Se os gentios quebraram a lei natural, os judeus se demonstraram incapazes de cumprir a revelação especial que lhes fora dada por meio da lei no Sinai. Eram, portanto, indesculpáveis. Essa atitude legalista, que a religião é vivida apenas de forma exterior, conduz à hipocrisia religiosa e é duramente combatida por Paulo. Aqueles que confiavam na lei como instrumento de justificação começam a perceber que as suas posturas diante da lei não os havia melhorado em nada. Paulo quer dizer que eles precisam ver que esse modelo de espiritualidade estava falido justamente pelo fato de terem eles falhado em atender às exigências e preceitos legais. E os judeus em relação à lei? Outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se nos versículos 17 a 29 do capítulo 2 de Romanos. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhes fora outorgada no Sinai, ao contrário dos gentios que possuíam apenas a revelação natural. A eles fora dada também a lei. Contudo, havia uma incongruência entre o conhecer a lei e o praticar. Apenas o conhecimento da letra da lei, sem a devida exteriorização de suas normas e preceitos, conduziu o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. Nesse aspecto, em nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la. O judeu se tornara tão culpável quanto o gentio. Infelizmente, é ainda exatamente assim que muitos cristãos agem. O legalismo foi uma ameaça para o antigo Israel, todavia, continua sendo uma ameaça hoje. A salvação pelas obras, isto é, que depende dos feitos de quem as pratica, parece ser algo atraente para muitos. A tentativa de agradar a Deus por meio dos seus próprios méritos é um perigo do qual o cristão precisa se precaver. Nessa seção das Escrituras, observamos Paulo combatendo o modelo de espiritualidade que atua somente por fora e não por dentro. Para ele não era um judeu quem apenas possuía as marcas da circuncisão na sua carne, todavia não se encontrava marcado internamente, somente na parte externa do seu corpo tinha marca. Para ele, não era um judeu quem apenas possuía as marcas da circuncisão, porque a marca não era externa, era a marca interna que importava. Né? E os judeus em relação à aliança. Todo judeu queria fazer essa pergunta para Paulo, porém Paulo mesmo fez e assim deu a resposta. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Isto é importante. Mesmo tendo afirmado anteriormente que o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus. Isso é, mostrando os privilégios que eles tiveram de serem os dispenseiros dos mistérios de Deus.
A palavra grega legion, traduzida aqui como palavras de Deus, significa oráculo. A expressão refere-se à revelação da lei que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser despenseiro dos mistérios de Deus. Todavia, como bem observou Bruce, essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrassem fiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior do que o das nações às quais Deus não se tinha revelado. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, que podemos entender nessa declaração, o julgamento de Deus é instituído aqui em razão dos pecados do paganismo. A questão da condenação do pecado é de todos. Uma vez que tenha pecado, qualquer um incorre na condenação de Deus. Paulo declara que gentios pecaram e os judeus também pecaram. Portanto, uma vez que tanto judeus como gentios pecaram, todos carecem da justiça e da misericórdia de Deus. O nosso terceiro ponto é a necessidade da salvação da humanidade. Nós estamos falando de gentios, judeus e toda a humanidade. Então agora vamos falar da necessidade da salvação da humanidade. A questão da universalidade e o jugo do pecado. A argumentação de Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20, é que tanto os gentios como os judeus sem Cristo estão debaixo da condenação do pecado. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega hipoamartian, traduzida como debaixo do pecado, tem o sentido de debaixo do poder de, debaixo da autoridade de, está sob uma autoridade, está sob um poder. Essa mesma construção gramatical ocorre em Mateus capítulo 8, verso 9. Nessa passagem encontramos o centurião dizendo: tenho soldados por debaixo de mim, sob as minhas ordens. Tem o sentido de as minhas ordens. A ideia de Paulo é mostrar que a humanidade, em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de se libertar por si mesma. Então carece muito da misericórdia e da graça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Romanos 3:1. Paulo encerra seu argumento mostrando que judeus, gentios e toda a humanidade estavam debaixo do pecado. Não havia sobrado nenhum justo, tanto gentios que viviam sem lei, como os judeus que viviam debaixo da lei, encontravam-se na mesma situação espiritual, afastados de Deus. E os valores e comportamentos? Outras duas verdades que podemos perceber na argumentação de Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 10 ao 18, estão relacionadas com o caráter e a conduta. O pecado distorceu valores e comportamentos na sociedade. Valores invertidos são marcas de uma humanidade caída. Somente em Cristo eles podem ser reorientados. Não há justo, não há um justo, nenhum sequer. Paulo havia argumentado que tanto os judeus quanto os gentios haviam pecado e não alcançaram a glória de Deus. Agora ele prova essa observação citando vários salmos. Seus leitores judeus poderiam rejeitar seu argumento, mas dificilmente rejeitariam o veredicto das palavras de que eles sabem que são a palavra de Deus. Por isso Paulo usa citações de salmos. Tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A palavra do Senhor, que é usada na lei, expressa para o homem como um conceito moral, na qual espera um judeu e um gentio de boa moral, mas nenhum provou ser capaz de guardar esta palavra. E o padrão pelo qual foi estabelecido, todos eles tiveram insucesso. Assim, a lei não é marco de estrada nos direcionando à recompensa divina, mas espelho que, quando usado corretamente, nos revela os nossos pecados. Então,
nós estamos aqui encerrando esse comentário. Podemos dizer que a universalidade do pecado, isto é, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna. E essa condenação eterna, essa submissão à condenação eterna, é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, o universalismo, doutrina herética que afirma que todos os homens, independentemente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo serão salvos, é claramente rejeitada nessa carta. Cabe a nós, portanto, conhecedores desses fatos, viver essa bendita palavra de salvação, viver esta salvação, compartilhá-la com as pessoas que ainda não a possuem, crer veementemente nessa palavra, deixar Cristo fazer morada em nossas vidas e que o Espírito Santo nos transforme e possamos realmente ser justificados, sermos mudados por essa palavra que é viva, santa, poderosa e eficaz. Que fica aqui o nosso agradecimento a você que assistiu este vídeo e muito obrigado. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e também clicar dizendo se gostou do nosso trabalho. Nós estamos aqui à sua disposição para cada dia melhorar as nossas apresentações. E em breve estaremos também com a lição de número 3. Muito obrigado, que Deus abençoe.